Olá, eu sou o Marlon Brito e eu gostaria de falar hoje sobre como vencer a crise. Talvez essa seja a frase ou a palavra mais dita hoje: crise, como vencer a crise, ou uma afirmação de todos: nós estamos em crise. E não é só no Brasil, o mundo todo está sofrendo com essa chamada crise, que muitas vezes ela acontece nos bastidores, começa a se proliferar, começa de alguma maneira a contaminar, e quando você vê, a crise já aconteceu, estamos realmente em crise. E a crise muitas vezes é subjetiva, ela muitas vezes acontece porque nós começamos a, de alguma maneira, levar essa palavra, essa imagem, e a gente começa a absorver isso de maneira intuitiva, e quando você vê, tudo está mais difícil, ou talvez financeiramente, com saúde, tudo está igual, mas a maneira que você encara a vida, a maneira que você enfrenta os problemas são diferentes. E aí você acaba chegando à conclusão de que está em crise realmente. Mas muitas vezes a crise ela é surreal. Ela pode ser uma crise real, sim, quando de fato existe fatos concretos, situações que realmente levam você a afirmar que existe crise. Mas muitas pessoas não estão em crise, mas elas acabam afirmando que, como o Brasil está em crise, elas também estão nessa crise, e parece que tudo fica mais difícil de se enfrentar, um problema familiar, um problema financeiro, um problema às vezes de ordem física. Mas é interessante analisar o que Jesus, no seu evangelho, os seus evangelhos, como por exemplo no evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, ele fala sobre crise, ele fala sobre dificuldade. Esse não é um problema de hoje. O mundo, desde que o mundo existe, desde que o ser humano se tornou uma alma vivente, ele enfrenta crise, luta, dificuldade. Mas a maneira que Jesus ensina a lidar com a crise é muito interessante. Porque pode ser que em 2015 muitos estão enfrentando a mesma crise, mas a maneira com que as pessoas reagem à crise é totalmente diferente, e isso faz toda a diferença. Então, como vencer a crise? Primeiro, em João capítulo 16, versículo 33, Jesus fala que no mundo teríamos crises, teríamos aflições, mas que deveríamos ter bom ânimo, porque Ele venceu as crises, Ele venceu o mundo. Foi mais ou menos isso que ele disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, o primeiro conselho para você que quer vencer ou superar essa crise, se é real ou surreal: tenha fé. Tenha fé. Acredite. É muito melhor você acreditar na sua condição do que simplesmente acreditar na situação. Olha, é totalmente diferente acreditar na situação do Brasil, na situação econômica, do que acreditar na sua condição. O que move você não é simplesmente a sua condição física, intelectual, mas existe fé, e a fé, como diz as Escrituras, pode mover montanha. Então, o primeiro conselho para você vencer a crise: tenha fé, acredite. Acredite não na situação, mas na sua condição. Acredite mais em você, mais em Deus, do que propriamente na situação econômica, política do nosso Brasil. Segundo conselho para você vencer a crise: tenha ânimo, tenha ânimo. Jesus disse: olha, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Deixa eu te dar um conselho interessante sobre isso. É muito mais fácil, ou menos difícil, vencer uma dificuldade animado do que vencer desanimado. A chance de você vencer uma luta, uma crise, é muito menor com o desânimo do que propriamente com o ânimo. Existe uma força dentro de nós chamada alegria, motivação. Isso é inato, vem de você, mas pode vir também de Deus. E busca Ele então para que você tenha esse ânimo para vencer as dificuldades que você enfrenta. Ao levantar, agradeça, vá com tudo para o dia, alegre teu espírito, anime-se, coloca uma roupa bem bonita e vá em frente. Você vai ver que isso vai começar a mudar a perspectiva sua de enfrentar a vida. E por último, terceiro e último conselho de Jesus para você e para nós: trabalhe um pouco mais. Não podemos descansar de maneira que fiquemos no sofá, na nossa zona de conforto. É preciso levantar. Em tempos de crise, trabalhe um pouquinho mais, se esforce um pouquinho mais, leia um pouquinho mais, busque um pouquinho mais de Deus. Faça por onde
Se esforce um pouco mais, porque tenha certeza que com esses 3 conselhos aplicados na sua vida, não tem crise que nos segura. Tenha fé, tenha ânimo, trabalhe um pouco mais. Eu tenho certeza de que você vai superar toda e qualquer crise que vai chegar na sua porta ou que vai chegar no seu ouvido. Então fica aqui a dica para você, a dica do dia e a inspiração do dia, que você possa realmente enfrentar com ânimo, fé e trabalho a crise que chega na tua porta ou que simplesmente chega no teu ouvido, tá bom? Não se esqueça de curtir, de compartilhar, de se inscrever em nosso canal e não se esqueça que a nossa inspiração vem dele. Um ótimo dia para você e até a próxima.